Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. É gravíssima a situação que eu quero trazer-vos para os senhores hoje. Você vai falar assim, mais uma denúncia, Tiago? Na realidade não é uma denúncia, é um apelo-denúncia. Mas por quê? Porque anteontem, há 2 dias, nós trouxemos uma grande denúncia, talvez a maior denúncia que nós já colocamos aqui no nosso canal. Um padre da Arquidiocese de BH, Manuel Godoy, o padre, ele, no encontro das comunidades eclesiais de base, ele disse algumas coisas completamente contrárias ao catolicismo. Entre elas, ele disse que o catecismo da Igreja Católica é horroroso, ele disse que o Código de Direito Canônico é clericalista, ou seja, se ele diz que é clericalismo, ele não concorda. Ele criticou o núncio apostólico que nós temos no Brasil, que ele não escolhe bispos bem. Ele também falou que se vier um novo papa que volte a utilizar o sapato vermelho, por exemplo, como o Papa Bento XVI, ele diz que será um palhaço. Este padre, Manuel de Godoy, lá de Belo Horizonte, ele é formador em alguns locais. E, para minha grande surpresa, ele está vindo aqui para a Arquidiocese de Londrina para dar formação para os sacerdotes. E eu pergunto, será que o nosso querido arcebispo de Londrina, Dom Jeremias, ele sabe o que o padre Manuel anda ensinando por aí? Porque se não sabe, eu vou mostrar. Veja o vídeo, o que o padre Manuel anda ensinando. Menos doutrina e mais evangelho. Menos doutrina e mais evangelho. Você veja, quem é que volta para as nossas comunidades das nossas catequeses? Né? Catequese de menino, de criança, a crisma. Os que voltam são poucos, porque muitas vezes a catequese é doutrinal. A gente não consegue empolgar esse pessoal com Jesus Cristo. A gente não consegue fazer esse pessoal se apaixonar por Jesus Cristo. Não é a partir dela que a gente vai. A gente começa a partir da realidade. A doutrina vem depois. Agora, quem começa com a doutrina, mete a cara na parede porque espanta as pessoas. Então eu ainda sonho com uma reforma litúrgica na igreja. Não reforma do missal, que nem fizeram agora essa loucura, que tornou o missal pesado. Nós vamos ter que indenizar os nossos acólitos, porque eles vão todos ficar com problema de coluna, né, para segurar esse missal. Mas nós temos algumas coisas na igreja que atrapalham a sinodalidade. Menos? O catecismo é um deles. Sério mesmo? Entendeu? Com esse catecismo nós não fazemos sinodalidade. Tem muita gente que gosta de chegar pregando
aquele catecismo horroroso, fundamentalista. Consegue filmar? Aquele catecismo faz um mal enorme, vocês não imaginam. O Zé Roberto fica bravo quando eu falo, cadê ele? Ele fica bravo quando eu questiono o catecismo da igreja, mas é horroroso, porque ele é fundamentalista, ele faz leitura de texto bíblico de maneira fundamentalista, depois ele é naquele estilo de pergunta e resposta, mais ou menos, e que aquilo conduz a pessoa para um tipo de raciocínio que nem a pessoa quer muitas vezes. Com o direito canônico, que é extremamente clericalista. O Papa que disse, não fui eu, que o clericalismo é um câncer. É um câncer na igreja, cheio de metástase. Né? Eu vou dar só um exemplinho. Por exemplo, numa celebração eucarística, o padre é obrigado a fazer homilia. Ele não pode passar por um leigo, não. O leigo não pode fazer uma homilia pelo direito numa celebração eucarística. E às vezes em nossas comunidades tem leigo mais capacitado e que fala melhor que o padre, mas não pode. Tem um outro obstáculo horroroso, Pedro, para a sinodalidade. O pessoal não tem coragem de falar, mas se chama nunciatura apostólica. Vocês sabiam que de 2013 até hoje, o Papa Francisco nomeou para a Igreja do Brasil 170, é 5 ou 6, agora de vez em quando sai uma aí, eu posso ter perdido a conta. Eu vou pôr para baixo que é melhor. 175 bispos foram nomeados no período Francisco. 175. Se você pegar 25 alinhado com Francisco, eu retiro o que eu estou falando. Entendeu? Porque não adianta falar do Papa Francisco. Não adianta. Precisa ver a prática lá na diocese. Tem um monte de diocese que nem fala de sinodalidade. Eu quero ver o Papa que vier depois, se tiver coragem de ressuscitar o sapato vermelho. Vai parecer um palhaço depois de Francisco ressuscitar o sapato vermelho. Não é? Então, menos doutrina e mais evangelho. Bom, agora depois do vídeo, fica o grande questionamento, você que é da Arquidiocese de Londrina, você que é padre, diácono, ministro da Sagrada Comunhão Eucarística da Arquidiocese de Londrina, compartilhe para que isso chegue até Dom Jeremias. Dom Jeremias não pode permitir que um padre deste naipe, com essas ideias, venha ensinar os padres. Inclusive, eu tenho que manter o sigilo da fonte, mas um padre desabafou dizendo o seguinte: deve ser alguma purificação que temos que fazer, precisar escutar este Padre Manuel dando formação para nós, né? É penitência. Por quê? Porque ele ensina a teologia da libertação, ele ensina as ideias comunistas e marxistas. E agora eu pergunto, Dom Jeremias, o senhor arcebispo de Londrina, um homem sério, eu creio que o senhor não sabe o que este Padre Manuel Godoy anda ensinando, então foi aí sem saber que esse padre está vindo dar formação ao clero, pois agora o senhor já sabe. Então substitua, coloque outra pessoa, não permita que o padre que fala contra o catecismo,
que um padre que fala contra o Código de Direito Canônico, que um padre que fala contra a nunciatura, que um padre que fala contra o papado, pregue ao seu sacerdote, porque senão pode fechar as portas da Arquidiocese de Londrina. O senhor não pode permitir isso. Como nós sabemos que o senhor é um arcebispo sério, temos a certeza que o senhor vai rever essa situação e não permitir que esse sacerdote venha ensinar, porque na realidade ele não ensina. Ele torna padres revolucionários. Então isso é muito sério, você precisa compartilhar para que chegue a um maior número de padres da Arquidiocese de Londrina, de diáconos, e para que chegue ao arcebispo, para que ele não permita, porque parece não, a formação começa agora na próxima terça-feira, às 9 horas da manhã, lá no Emaús, que é o centro ali de formação de Londrina, o local onde os padres, a casa dos padres, onde acontecem as formações. Então não permita, porque nós estamos aqui querendo o bem da Santa Igreja. E o bem da Santa Igreja não é ir contra o catecismo, o Código de Direito Canônico, contra o Papa e contra a nunciatura. Não é. Agora, fica a grande pergunta ao querido arcebispo de Londrina. O que o senhor quer para a sua arquidiocese? Padres que querem ser fiéis à igreja, fiéis ao bispo, fiéis ao ensinamento católico, ou padres que não querem nada disso, que querem ser revolucionários dentro da igreja. Então isso é muito grave, isso é muito sério. Nós esperamos que Dom Jeremias seja muito prudente e não permita que os padres recebam a formação com esse padre revolucionário lá de Minas Gerais. Ainda lembro os senhores que nós continuamos com a nossa promoção. Vai até segunda-feira. Catena Áurea está com 56% de desconto. Bíblia, tradução do Padre Manuel de Matos, 60% de desconto. Vamos aproveitar a promoção na nossa livraria Católicos de Verdade. Que Deus nos abençoe nessa luta pela defesa da verdade. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei.